somente a graça. Um dos pilares da reforma que completa agora no dia 31 de maio, 500 anos, a gente vai falar sobre um desses pilares, somente a graça. Diz assim, Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, salvação é dom de Deus. Não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie, é por meio da fé. E por meio da fé, como um dom, como uma graça, como um presente de Deus, para que ninguém se glorie. Gente, por que esse é um dos fundamentos que ainda continua? Ou seja, na nossa série, a reforma ainda continua, ainda precisa ser estabelecido, ainda é algo que precisamos lutar. Porque naquela época, e aí na época de Jesus, do mesmo jeito, com relação aos fariseus, aquelas pessoas que, as pessoas que cuidavam ali da lei, Jesus, ele pregava essa salvação, esse amor de Deus, essa graça de Deus. Paulo também pregava sobre essa graça de Deus, e o texto que a gente lê é justamente isso. E ali, Lutero, ele tem uma luta. A luta de Lutero, e essa luta ainda continua, porque naquela época as pessoas diziam o seguinte, olha, a religião, os líderes da época, completamente contra a palavra de Deus, completamente contra o que a Bíblia diz, e assim, olha, você é salvo pelo moral que você tem, ou seja, a vida moral, a partir do momento que você se torna uma pessoa perfeita, quanto melhor você for, quanto mais perfeito você for, você vai alcançar a salvação. Deus vai lhe salvar. E o pior do que isso, não era apenas ser a melhor pessoa, não era apenas ser uma pessoa perfeita, mas você também pagava pela salvação. Daí onde vem as indulgências, ou seja, literalmente o céu era loteado, eu comprava um pedaço do céu, eu comprava literalmente, pagava perdão pelos meus pecados e comprava um certificado. Lutero se levanta e diz assim, peraí, isso aqui está completamente errado. A Bíblia não fala sobre isso, não fala sobre isso. Gente, quantas vezes nós chegamos diante de Deus e quantas vezes você, às vezes consciente ou inconsciente, hoje pode ser que você tenha uma mente completamente diferente, pode ser que hoje você tenha mudado, mas a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de ganhar Deus, de aumentar o amor de Deus por nós. A graça vem justamente para abrir a salvação para todo mundo, é muito importante você entender isso. Lutero se levanta, e a gente precisa se levantar, porque a salvação é para todos. Já pensou? Só as pessoas que tinham dinheiro eram capazes de entrar no céu, porque elas eram capazes de comprar a salvação. E aí a gente precisa entender a graça. E hoje a gente vai entrar nesse quarto pilar importantíssimo, que ainda precisa estar no nosso coração como um fundamento grande. E eu quero, por favor, a atenção de vocês. Nós vamos falar sobre a graça em 3 dimensões, e uma complementa a outra. Você não pode entender só uma parte, você precisa entender que essa parte abre porta para essa parte, que ajuda para essa parte. Então eu quero que você entenda sobre todo o processo da graça e por que a graça, o conhecimento, ou seja, viver essa graça é importante. Vocês estão preparados, gente? A primeira coisa. Somente pela graça nós somos aceitos. Por que a graça é importante? Porque somente pela graça nós somos aceitos. Gente, eu quero que você abra comigo ou leia comigo Marcos capítulo 2, versículo 15 a 16. Marcos 2, 15 a 16 diz assim, quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, aqui no caso de Jesus, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores.
Em outra tradução, eu não vim salvar os justos, eu vim salvar os pecadores. Gente, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus aceita você. A graça, ela literalmente diz, é possível. É possível sim você falar com Deus. É possível sim você ser transformado por Deus. É possível sim Deus te ouvir. É possível sim Deus enxergar você. É possível sim você falar com Deus. É possível sim Jesus aceitar a sua vida. O grande dilema daquela época, porque Jesus conversava com as pessoas pecadoras, com as pessoas imperfeitas. Ei, gente, tem notícia boa para mim e para você. A graça olha para mim e para a sua vida. A graça olha para nós. Não, o olhar de Deus pela graça, Ele não enxerga aquilo que a gente faz. Ele enxerga o que Jesus Cristo fez. E porque Jesus Cristo fez, o que eu faço não determina o que eu sou, mas aquilo que Jesus Cristo, pela graça na minha vida, vai me tornar a ser, vai tornar você a ser. Ei, deixa eu te falar uma coisa, se a Bíblia não fosse vista por um Deus cheio de graça, ela não poderia ter personagens humanos. Porque quando a gente olha na palavra de Deus, nós vamos perceber que o Deus da graça, Ele escolhe pessoas imperfeitas. Mas a graça quando entra, a graça quando pega, a graça quando alcança, ela faz com que o ser humano se transforme naquilo que Deus quer. Gente, Deus escolhe Abraão no meio de um povo que não era um povo de Deus, no meio de uma família que não era uma família de Deus. E Deus olha Abraão e diz assim, Abraão, não é o lugar que determina quem você é, não é a família que determina quem você é, não são tuas atitudes que determinam quem você é. Pela graça eu enxergo que você, pela graça eu enxergo que você vai ser uma coisa totalmente diferente. E gente, quando Deus chama Moisés, Ele chama Moisés não pelo que ele fez, mas pela graça de Deus, Moisés, ele vai se tornar aquilo que realmente Deus sonhou sobre Moisés. Quando Deus escolhe Moisés, olha a situação de Moisés. Moisés tinha fugido da casa de Faraó, porque ele tinha matado uma pessoa. Gente, ele estava fugitivo no deserto. Deus olha para Moisés, e Deus olha para Moisés não pelo aquilo que ele fez, mas o que ele poderia ser pela graça de Deus, pelo fato de Jesus me aceitar. Ele está dizendo assim, eu não sou contra você, eu sou a seu favor. E se você simplesmente desfrutar desse amor de Deus, de que você é aceito, de que você é amado por Deus, de que você não é determinado pelo aquilo que você faz, presta atenção. Você é muito maior do que o seu pecado, você é muito maior, embora isso na tua cabeça seja firme, embora na tua cabeça seja grande, pela graça de Deus, se você aceitar a graça de Deus, essa graça vai te abraçar, essa graça vai te amar, essa graça vai pegar você, essa graça vai segurar na tua mão, esse amor vai entrar na tua vida, e ao ser aceito, você está abrindo a porta para Deus fazer uma obra poderosa na tua vida. Há sim solução para a tua vida, há esperança para a tua vida por causa da graça de Deus. Gente, quando Deus pega, a graça pega Paulo, sabe qual era a condição de Paulo, gente? Perseguidor da igreja. Jesus não escolhe Paulo quando ele estava convertido, ele escolhe Paulo quando ele estava completamente longe dos caminhos de Deus. Mas Paulo, ele entendeu a graça de Deus, ele percebeu a graça de Deus, ele percebeu que não era a obra dele. Ei, gente, a graça quer dizer para mim e para você que qualquer coisa que eu faça de bem nunca vai se comparar ao que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz. Deixa eu te falar, embora as nossas atitudes sejam importantes, embora os nossos bons atos sejam, bons hábitos sejam importantes, embora as boas obras sejam importantes, não compram Deus, não pode comprar Deus, não pode comprar Deus, é impossível comprar Deus, é impossível qualquer sacrifício nosso ser maior do que o sacrifício de Jesus. Quando eu confio naquilo que eu faço para ganhar,
a salvação em Deus, eu estou negando o que Jesus Cristo fez. Gente, isso é sério. Vou repetir novamente. Pense um pouco. Pense um pouco. Se o que você faz de bom, se o que você faz de bom é para ganhar salvação, significa que o sacrifício de Jesus não valeu. É como se assim, eu mereço ser salvo, eu comprei a minha salvação, Deus, legal, Jesus ter morrido na cruz, mas vem cá, eu comprei a minha salvação. Eu acho incrível. Ei, mais uma vez, hoje nós precisamos estar cheios da graça de Deus. Hoje nós precisamos abrir o nosso coração e dizer obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor me aceita, obrigado porque eu posso me chegar ao Senhor, obrigado, Senhor, meu Deus, embora eu tenha essa condição, eu esteja nessa situação, eu esteja fazendo isso, Senhor, obrigado porque o Senhor me ama, obrigado porque eu sou aceito por Ti, Senhor, eu posso me achegar. Ei, há um convite da graça, ei, se chegue a Deus, ei, se volte para Deus, ei, saiba que Deus te ama, Deus te aceita, Deus te recebe como você é. Amém, gente? Lembrando, esse é o primeiro passo importante da graça. Mas a graça me leva a outra coisa. E a segunda coisa que eu preciso aprender: somente pela graça alcançamos tudo de Deus para nós. Somente pela graça alcançamos tudo de Deus para nós. É importante eu entender que Deus me aceita. Mas Deus me aceita para quê, gente? Para quê? Pela graça. Diga comigo, pela graça. E o que é graça, pastor? Fala para mim o que é graça. Graça é favor imerecido. Eu não mereço. Pelo contrário, eu mereço castigo, mereço rebeldia, eu mereço ira de Deus. Rebeldia não, eu mereço ira de Deus. Eu mereço Deus me rejeitar. É isso que eu mereço morte. Mas Deus diz assim, ei, eu te aceito, mas eu te aceito para fazer algo, para que pela graça também, tudo que Deus tem para a minha vida, tudo que Deus tem para a minha vida, esse Deus, Ele vai me alcançar. Eu quero ler um texto para você, por favor, abra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ele diz assim, você pode ler comigo? Vamos lá, gente, todo mundo lendo? 1, 2, 3, vamos lá? O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firme alicerce. Me permita eu ler na minha tradução. Na minha tradução diz assim, o Deus da graça, em Cristo Jesus, os chamou para a sua eterna glória. Depois de ter sofrido, Cristo, por um pouco, Ele mesmo, diga comigo, Ele mesmo. Ele diz assim, há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Vou repetir, eu sou aceito por Deus, para que Deus, pela graça, Ele mesmo, gente, Ele mesmo, diga comigo, Ele mesmo. Deus mesmo, a Bíblia diz, Deus mesmo vai nos afifofum. Deus, Ele mesmo vai me afifofum. Não é brincadeira não, gente. Repete comigo, afifofum. Amanhã você diz assim, glória a Deus pelo afifofum de Deus. Você vai chegar assim, olha, Deus me ama. Ele é um Deus que afifofum na minha vida. Aí o pessoal, o que é isso? Deus mesmo há de me aperfeiçoar. Deus mesmo o há de aperfeiçoar. O fi de firmar. O fó de fortificar. E o fum de fundamentar.
Você não entendeu, gente. Eu sou aceito para receber de Deus o quê? Ei, para Deus começar a aperfeiçoar a sua vida, para Deus começar a mudar a sua vida, como? Pela graça de Deus, para Deus firmar a tua vida. Deus vai pegar a tua vida. Ei, se você aceitar a graça, Deus vai dizer assim: ei, você precisa primeiro entender que não é a tua força, não é o teu vigor, não é a tua inteligência. Ei, aceita a graça, e se você aceitar a minha graça, o meu amor para você, eu vou garantir, eu mesmo, eu não vou transferir não, eu não vou delegar para ninguém não, eu não vou dar para ninguém não, o Deus da graça, vai pegar a tua mão e vai fortalecer a tua vida, vai firmar a tua vida, vai fundamentar, vai colocar você raízes. Ei, não é eu querer tudo de Deus, é o tudo de Deus encher a minha vida. E sabe como é que o tudo de Deus vai encher a minha vida? Pela graça, 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 pela graça. Porque a moeda do reino de Deus, diga comigo, é a graça. Vamos lá, gente, a moeda do reino de Deus é? Quando eu falo moeda, fica melhor a gente entender. Embora não tenha moeda. Porque no nosso sistema, gente, é toma lá, dá cá. Você quer, você tem que pagar. Você quer, você tem que pagar. E é isso que a religião, ou a forma deturpada de ver Deus. E quantas vezes eu fiz isso? Gente, eu me lembro que eu era assim. Quantas vezes eu chegava num culto pesado, porque, poxa vida, na semana eu não fui muito bem. Eu ficava chateado. Meu Deus, eu pequei, o que é que eu fiz? Meu Deus, será que Deus ainda me ama? Quantos anos da minha vida vivia acusado? Mas quando eu entendi a graça de Deus, essa graça, ela me aperfeiçoou. Quando eu entendi que eu não sou perfeito, mas eu quero tirar nota 10. Eu não sou perfeito, mas pelo amor de Deus, como é que Deus me ama tanto? Se Deus me ama tanto, essa graça vai me pegar. Quando eu entendi que Deus não é contra mim, que eu não preciso viver debaixo de uma pressão, eu não preciso viver debaixo de uma opressão, eu não preciso pagar a Deus, o amor de Deus na minha vida, esse amor, eu entendi, esse amor a cada dia tem me aperfeiçoado, tem me firmado, tem me fortalecido, tem me fundamentado, porque a moeda no reino de Deus não é quanto mais eu oro, Deus vai me amar, quanto mais eu leio a Bíblia, Deus vai me amar, se eu participar de uma campanha de oração, Deus vai olhar para mim, embora a oração é muito importante, embora orar e fazer alguns hábitos de leitura da palavra de Deus é muito importante, mas o amor de Deus não é por causa de quanto mais eu faço, é quanto mais eu oro e entendo Jesus, a graça de Deus. Quanto mais eu leio a palavra e essa palavra me leva a entender mais Jesus. Quanto mais eu faço, tomo alguns hábitos, jejuns, eu faço alguns jejuns para conhecer Deus, e esse Deus cheio de graça vai tomar a minha vida. Ei, meu irmão, o Deus da graça vai te aperfeiçoar, o Deus da graça vai te firmar, o Deus da graça vai te fortalecer, e o Deus da graça vai te fundamentar. Diga comigo, afifofum. Diz uma pessoa que está ao seu lado, afifofum. Mas sabe o que é o afifofum? Quem é que sabe? Aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar, ok? Então, o Deus da graça é o que faz o afifofum na minha vida, amém, gente? Mas lembre-se, eu preciso ser aceito, e ao ser aceito, Ele me firma, aperfeiçoa, fundamenta, fortalece, para quê, gente? A terceira coisa da graça que eu preciso saber hoje, somente pela graça nós somos livres. Diga comigo, somente pela graça eu sou livre. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14. Diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça.
O importante, gente, estão aqui comigo, gente? A gente precisa fechar isso aqui. Pessoas, ao ouvirem sobre graça, o grande problema das pessoas ouvirem sobre o amor de Deus é que as pessoas, elas, ao ouvirem sobre o amor de Deus, elas não são abertas a entender o amor de Deus por completo. Vou repetir. As pessoas quando, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, elas não estão abertas a compreender o que realmente significa o Deus que me ama. O Deus que me ama. Gente, desculpe a repetição, isso é muito, muito, muito importante você entender. O Deus que me ama, Ele me aceita. Estão comigo? Me aceita para me dar pela graça, fazer um trabalho na minha vida, mas receber pela graça tudo de Deus, para quê? Para que eu seja a pessoa que Deus sonha que eu seja. Ou seja, essa graça que me aceita, essa graça que trabalha na minha vida, para fazer o quê? Para me transformar. O Deus que me ama é o Deus que diz assim: eu não vou deixar você aonde você está. O Deus que me ama, Ele diz assim: eu te amo do jeito que você é, eu te amo da forma o que você faz, mas eu não vou te deixar fazendo o que você faz, e eu não vou deixar você a ser o que você é, porque pela graça eu te aceito, pela graça eu vou completar e trabalhar na tua vida para você viver a verdadeira mulher e o verdadeiro homem, o verdadeiro jovem, adolescente que Deus tem para a tua vida. Pastor, me explica mais um pouquinho sobre isso aqui. Tá bom, vamos lá, gente. Não estão comigo aqui? Muito importante. Graça é o poder que transforma. Vamos repetir comigo, gente? Graça é o que, gente? Por que é o poder que transforma? Porque graça anda junto com a verdade. Gente, a composição de água é o quê? H2. Só existe água com o quê? Moléculas de hidrogênio e molécula de oxigênio. Se eu tirar uma de hidrogênio ou tirar de oxigênio, tem água? Não. Da mesma forma, não existe graça sem verdade. E não existe verdade sem graça. E aí eu complemento dizendo o seguinte: por isso que as pessoas chegam apenas de assim: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Deus te ama como você é e Deus te ama com o que você faz. Mas Deus jamais vai deixar você fazendo o que você faz, e Deus jamais vai te aceitar sendo o que você é. Pela graça, Deus vai transformar a sua vida. Como é que funciona isso, gente? Diga comigo: graça e verdade. Verdade e graça. Sempre que eu chamo graça, eu estou chamando, ela vem junto. Sempre que eu falo verdade, eu estou chamando o quê? Graça. Então a graça é o poder de fazer. E aqui é a verdade, a condição para eu ser. Vou repetir: poder de ser e a condição para eu ser. Exemplo, nesse texto, eu trabalho na minha vida, particularmente eu trabalho na minha vida, porque o pecado não tem domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Tem áreas da minha vida, cada um tem áreas diferentes de luta, áreas diferentes que você tem que cuidar. Por exemplo, tem muitas áreas na minha vida que eu cuido, que eu preciso cuidar, que eu preciso dar importância. Área de finanças. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, eu digo assim: Senhor,
eu quero a graça de Deus sobre esse assunto na minha vida. Quando eu digo, eu quero a graça, eu chamo o que, gente? Eu chamo o que, gente? Eu chamo o que, gente? Eu digo assim, Senhor, me dá graça sobre esse assunto. Eu estou dizendo assim, me capacita a viver a verdade. Poder de viver a verdade. Graça para viver a verdade. Eu estou dizendo assim, Senhor, eu quero a verdade de Deus sobre esse assunto. E se o Senhor me capacitar a viver essa verdade, eu vou ser livre. E esse pecado não vai dominar a minha vida. Vou dar um outro exemplo. Eu sou homem. Eu tenho as minhas tentações. Então, sobre a área de sexualidade, e aí, constantemente se apresenta diante de mim o quê? Pornografia, pratos sobre adultério, pratos de imoralidade. A questão sexual na minha vida precisa ser de acordo com a palavra de Deus. Na minha oração eu digo, Senhor, nessa área sexual, me ajuda com a tua graça. Quando eu chamo graça, eu chamo quem, gente? Quando eu chamo graça, eu chamo o quê? Senhor, me capacita a viver a verdade. Me dá poder para viver a verdade. Então a verdade de Deus e o poder de Deus na minha vida. Não meu braço forte, não a minha inteligência. Eu sou forte, sabe uma coisa? Eu vou vencer. Não, a graça de Deus. Ou seja, o poder para viver a verdade. Gente, eu tenho 32 anos de casado. Nós temos as nossas lutas. O que é que eu faço? Eu sou aceito, Deus me capacita para ser o quê? Para ser um esposo que a neném espera. Para ser o marido que ela espera. E na minha capacidade, eu posso até fazer um esforço, mas eu preciso da graça. Senhor, me traz graça. E quando eu chamo graça, eu chamo? Quando eu chamo graça, eu chamo? Senhor, me dá graça sobre o meu casamento. E essa graça me capacita a viver a verdade de Deus. Ah, querido, eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o que é que você está vivendo. Eu não sei o que é que você está lutando. Eu não sei como é que você está nessa noite. Eu não sei qual é o vício que tem segurado a tua vida. Eu não sei qual é o pecado que tem amarrado a tua vida. Ei, saiba de uma coisa, Deus te aceita. Ele te dá todas as coisas para que você seja justificado, seja salvo, seja alcançado, para você ser um homem de Deus, a mulher de Deus, o adolescente de Deus, a pessoa que Deus sonhou contigo. Eu tenho certeza que hoje, sabe o que é que você precisa fazer? Escuta, sabe o que é que você precisa fazer? Pedir a graça de Deus. E quando a graça de Deus entrar na tua vida, a verdade de Deus vai te libertar. Quando a graça de Deus entrar na tua vida, a verdade de Deus vai te libertar. Quando a graça de Deus entrar na tua vida, as cadeias vão ser quebradas e a verdade de Deus vai te libertar. Você vai ser o homem e a mulher que Deus sonhou para você ser. Sabe por causa da graça, por causa da verdade de Deus na tua vida. Ele te aceita, Ele te capacita e Ele te transforma. Ele te transforma porque Ele te capacita e porque Ele te aceita. Ele te aceita porque Ele quer te dar, porque Ele quer te fazer uma pessoa completamente diferente. E isso por causa da graça de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, amém?